Eu tinha 16 anos. Tenho uma família no Alabama. Eles são agricultores e donos de uma grande quantidade de terra em Huntsville. O meu tio tem uma casa grande e ele tem vários trailers que eles colocam no meio do mato ou pra caçar ou pra acampar. O meu primo de lá sugeriu que a gente fosse acampar nesses trailers. Eles sabem que eu sou uma garota de Chicago e eles tiraram muito sarro de mim. Juntamos comida, matamos um porco e uma galinha e levamos o necessário pra acampar durante uns dias. Quando chegamos no acampamento, dava pra notar que tinha alguma coisa estranha. O ar tinha um cheiro esquisito de eletricidade, como o cheiro de antes de uma tempestade, como o cheiro de ozônio. Nem ligamos pra isso. Desfizemos nossas malas e fomos direto pro riacho para nadar por algumas horas. De repente, um homem mais velho e um garoto adolescente saem do meio do mato. Ele tem uma espingarda apoiada no braço, diz oi e pergunta o que a gente tá fazendo tão longe no meio do mato. Falamos do meu tio, que ele conhecia, e explicamos que a gente estava acampando. Ele nos avisou que a gente devia ficar juntos e tomar bastante cuidado, porque tinha um animal muito grande na floresta. O filho dele, que parecia ter a mesma idade que a gente, perguntou se podia ficar e curtir com a gente. Ele disse que sim. Eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Hoje é dia de Creepypasta na Terra do Medo e Creepypasta pedida. O Fê do Terror na Esquina e a Joana, eles basicamente me obrigaram a fazer essa creepypasta. O Fê, ele tá me mandando mensagem todo dia perguntando por que eu ainda não gravei e postei essa creepypasta, então estamos aqui, tá? Que é uma creepypasta clássica, muito boa, e eu espero que vocês gostem. Ah, Cibele, esse começo foi muito travado, muito pausado? A creepypasta inteira será assim? Não. O que acontece é que essa creepypasta foi originalmente postada no 4chan, e o 4chan já apareceu aqui algumas vezes. E lá no 4chan, eles tinham essa forma de postar, que é usando um maior que e a frase, como se fosse uma setinha e uma frase. Aí outra setinha, uma frase. Outra setinha, uma frase. E vai criando a história como se fossem tópicos. Só que aí chegou um momento que o autor simplesmente falou: eu vou parar de escrever dessa forma porque a história é longa. Então, a partir daqui, a história fica mais fluida porque a pessoa mudou a forma de escrever, que é a forma do 4chan, que era uma coisa mais do site mesmo específico. Essa história chama O Homem-Bode de Anansi. Por que o Homem-Bode de Anansi? O Homem-Bode é uma lenda lá dos Estados Unidos. Igual a gente tem a nossa pisadeira, igual a gente tem o nosso saci, nossa mula sem cabeça, o nosso boitatá, lá tem um homem-bode. E o formato do Gothman é um ser humano, que é metade ser humano, metade um bode mesmo, tem casco, tem chifre. E não é a primeira vez que o homem-bode aparece nesse canal. A gente já falou sobre ele, já citou ele na nossa série Buscas e Salvamentos no Bosque, que é uma creepypasta. Essa série que a gente fez foi baseada na creepypasta oficial de buscas e resgate do Reddit. E dentro dos relatos dessa creepypasta tem, lá pela parte 7, eu acho, tem um relato do Gothman. Então ela já é uma lenda bem conhecida, ela é famosa no Texas e é famosa em Maryland também, mas é uma coisa conhecida pelo país todo e ficou muito mais conhecido na internet. E hoje eu vou contar pra vocês a história do Homem-Bode de Anansi. Vamos continuar então a história de hoje? Então, todos nós acabamos jogando futebol americano, a gente curtiu bastante juntos. Estávamos eu, o Tanner, que é esse menino que chegou com o cara da espingarda, tinham 5 primos meus e alguns amigos deles. No total, eram 5 garotas e 6 garotos, 11 pessoas. Todos nós tínhamos entre 15 e 17 anos e passamos o dia fazendo coisa nenhuma, fazendo bobeira. Mais tarde, a gente voltou ali pra área do trailer, pegamos algumas coisas pra montar uma fogueira, mesmo que dentro do trailer tivesse ali uma cozinha pequena. O Tanner diz que a propriedade da família dele fica do lado da fazenda do meu tio. E o que ele queria? Ele queria ir até lá correndo rapidinho, só pra pedir permissão pro pai pra ele passar a noite com a gente, ficar acampando ali, porque ele tava curtindo. E o meu primo, o Rooster, disse que ia acompanhar o Tanner porque já tava prestes a anoitecer. Uma das garotas também decidiu ir junto com os dois. Eram cerca de
7 horas da noite e já estava começando a ficar bem escuro. Eles então pegaram as lanternas e foram andando em direção à fazenda do Tanner. O resto de nós ficamos ali no acampamento, nós pegamos alguns marshmallows e assamos na fogueira, e garotos e garotas estavam ali flertando, coisa de adolescente. Cerca de 30 ou 40 minutos depois, aquele cheiro de ozônio voltou com tudo. Dava pra sentir esse cheiro por cima do cheiro da fogueira que a gente tinha acendido. Era um cheiro metálico, muito ruim, desagradável mesmo. Como se... Sabe quando o nariz sangra e aí parou de sangrar e fica aquele resquício de cheiro metálico de sangue? Não era exatamente o cheiro de sangue, mas era aquela coisa metálica que fica no fundo da garganta. Na hora a gente já pensou que era algum curto-circuito que estava acontecendo, ou que alguém deixou alguma chapa elétrica ligada. E a gente começou a vasculhar o trailer, procuramos em tudo e não achamos nada ligado. Mas mesmo assim, todos nós sentimos aquele cheiro. De repente, a gente começou a ouvir pessoas correndo desesperadas na trilha que vinha na nossa direção. O Rooster, Tanner e a garota, eles saíram correndo no meio da clareira, completamente esbaforidos. E eles nem pararam onde a gente estava. Eles só saíram correndo, passaram pela gente e se trancaram no trailer. Claro que todos nós ali ficamos assustados e por segurança a gente saiu correndo também e entramos no trailer. Finalmente, eles conseguiram respirar e se acalmar um pouco, mas nessa altura o Rooster tava chorando como criança, assim. A fogueira do lado de fora tava ficando mais fraca, tava se apagando aos poucos, então um dos garotos disse assim: ai, que se foda, eu vou sair, porque ele queria sair pra ligar o gerador, que ficava num quartinho entre os trailers. Na hora que esse meu primo disse que ia lá fora, o Tanner gritou, desesperado: nem fudendo, você não vai sair, ninguém vai sair desse trailer. Ele também tava chorando. O rosto dele tava inchado, vermelho, e a sua calça tava imunda de terra. Ele contou que eles conseguiram chegar na fazenda do pai dele. Ele pediu pra acampar com a gente, o pai deixou, só que o pai dele falou que ele deveria tomar cuidado ao acampar e que talvez fosse melhor ele levar um rifle com ele por precaução. Pelo visto, Tanner tinha visto uma coisa no quintal deles uns dias antes. Um dos porcos deles estava morto, dilacerado, e metade tinha sido comida. Eles primeiramente pensaram que fosse algum felino grande ou coiotes, mas seria estranho porque eles geralmente não mexem com bichos grandes vivos. O Tanner subiu, foi até o quarto dele, arrumou as coisas, agradeceu ao pai pelo rifle, mas ele falou que não precisava, até porque os coiotes costumavam evitar pessoas. Depois disso, eles começaram a caminhar de volta para onde a gente estava acampado. O Rooster finalmente tinha parado de chorar. A garota também tinha parado de chorar, ela estava mais calma. Só que nesse momento ela estava olhando para a janela do trailer com uma cara de tonta. Ele contou que eles já estavam na metade do caminho até o trailer quando eles começaram a ouvir um barulho estranho vindo da mata. Nesse momento já estava quase que escuridão total ali onde eles estavam, então não tinha como ter certeza do que estava fazendo esse barulho. A garota disse que começou a ouvir um barulho bem ao lado deles, nos arbustos da trilha. Todos apontaram a lanterna em direção ao barulho e tinha alguém ali parado no meio da floresta, em um vão entre as árvores. O Rooster disse que eles começaram a gritar pro sujeito, falando que ele tinha assustado eles e que ele era um idiota. Ele disse que foi nesse momento que ele percebeu que o homem estava de costas para eles. Eles continuaram andando e começaram a sentir um cheiro forte de ozônio e metal. Eles contam que olharam para a floresta do lado oposto e eles perceberam que tinha outro cara parado lá de costas para eles. E esse estava mais próximo da trilha. Então eles começaram a apertar o passo e andar um pouco mais rápido pela trilha, enquanto Tanner repetia incansavelmente: eu devia ter aceitado a porcaria do rifle. E enquanto eles estavam contando essa história pra gente,
O cheiro de metal estava muito forte, mesmo ali dentro do trailer. Eles disseram que depois que eles começaram a andar mais rápido, começou a vir um tipo de resmungo dos dois lados da trilha, de dentro da mata. Enquanto eles corriam de volta pro trailer, a garota disse que apontou a lanterna para um lado da floresta e viu alguma coisa se contorcendo e se arrastando pelo chão. Eles falaram que o resmungo só ia ficando mais alto, mais alto, mais alto, e quando eles finalmente viram a luz da nossa fogueira, alguma coisa saiu do meio da mata a uns 40 metros de distância deles e começou a correr na direção deles. E foi aí que eles correram com todas as forças em direção ao nosso trailer. Então a gente estava lá no meio do mato, dentro do trailer, e achamos que fossem alguns caipiras que estavam tentando assustar a gente. De repente, o meu outro primo, o Júnior, começou a falar que estudou com um garoto indígena que contou pra ele sobre o homem-bode ou alguma coisa do tipo. Na mesma hora, a gente já mandou ele calar a boca, porque a última coisa que a gente precisava naquele momento eram de histórias de terror. Mas ele continuou insistindo que era porcaria do homem-bode, que a gente tava na floresta dele e blá blá blá. Naquela época, eu nunca tinha ouvido falar do homem-bode. Só alguns anos atrás, coisa de 1 ano antes de eu me formar, eu tinha um colega que era de uma tribo nativa. E eu acabei perguntando pra ele sobre o homem-bode. E resumindo a explicação dele pra vocês, é basicamente um homem com cabeça de bode que ele consegue se alterar, mudar de forma para entrar no meio do grupo das pessoas só para aterrorizá-las. E também dizem que é parecido com o Indigo, que dá azar só de citar o nome dele. E pior ainda, se você der de cara com ele. Mas lembrem-se que eu não sabia disso quando eu tinha 16 anos. Então, meu primo ficou falando, o homem-bode vai entrar, o homem-bode vai pegar a gente, o homem-bode isso, o homem-bode aquilo. As garotas, a essa altura, já estavam todas desesperadas. E eu tava junto com os meus primos pra gente tentar descobrir se eram os caipiras locais que estavam tentando assustar um bando de adolescente ou algum animal. De repente, o cheiro simplesmente sumiu. E até hoje eu nunca passei por nada parecido. Porque é claro que os cheiros somem, só que eles somem gradativamente. O cheiro naquela situação, em 1 segundo, tava lá e no próximo segundo tinha sumido completamente. Passou-se 1 hora. E nessa altura já são por volta de 9, 10 horas da noite. A gente já tinha parado de se borrar de medo o suficiente para ir lá fora colocar mais lenha na fogueira. E a gente chegou ali na conclusão de que eram realmente alguns idiotas que estavam tentando dar medo na gente. Então a gente decidiu não voltar para casa. Até porque se a gente saísse pela floresta aquela hora para voltar para casa com medo, eles iam perseguir a gente pela floresta ou alguma coisa do tipo. Nada mais de estranho aconteceu naquela noite. Ficamos mais uma noite e de novo nada de estranho aconteceu. Mas por volta ali de 1 da manhã, a gente voltou pro lado de fora do trailer e ficamos ali bebendo, conversando e contando algumas histórias. E assim que alguém terminou de contar uma história super assustadora, o cheiro não me volta, e o cheiro voltou com tanta força que uma das garotas simplesmente começou a vomitar. Eu me levantei e eu comecei a sentir o quão o ar tava úmido e gelado. Eu disse que a gente devia ir pra dentro, que não tava certo, tava muito esquisito e que a gente devia ter ido embora. Todos nós voltamos pra dentro e ficamos em pé. O meu primo continuou dizendo que era um homem-bode, ele não parava de repetir. O meu outro primo, o Rooster, tentava calar a boca dele e eu continuava com aquela sensação péssima de que tinha alguma coisa de errado. Só que eu não conseguia saber exatamente o que. Acabamos sentados ali durante um tempo, todo mundo amontoado um em cima do outro dentro daquele trailer, todo mundo apertado ali dentro, e decidimos cozinhar algumas salsichas pra gente comer porque ninguém queria ir pro lado de fora. A gente tinha aqueles pacotes com 4 salsichas grandes. A gente tinha ali 3 pacotes no total para cozinhar. Eu preparei ali na boca do fogão e dei uma salsicha para cada um e peguei a minha salsicha. Depois de um tempo, um dos meus primos se levantou para ir até a panela para pegar mais uma. Ele começou a reclamar que eu tinha pegado 2 salsichas, que ele queria mais uma,
mas aí eu já tinha pegado, que todo mundo só ganhou uma salsicha, mas eu peguei 2. E eu fiquei olhando pra ele como se ele fosse um idiota. Eu disse pra ele que todo mundo só ganhou uma salsicha porque eu cozinhei 3 pacotes. Eram 4 por pacote, então eu cozinhei 12. Se ele quisesse mais alguma, era só ele abrir um novo pacote e cozinhar. E foi nessa hora que a garota que tinha saído junto com o Tanner e o Rooster começa a gritar desesperadamente. Ai, meu Deus, senhor, meu Deus, tira isso daqui. Ela tava gritando, chorando e se tremendo toda. Foi então que caiu a ficha no meu primo que tava em pé sobre o que exatamente estava errado. Eu e ele olhamos ao redor ali da sala e eu sinto o meu coração despencar. Eu saí correndo do trailer e a garota saiu correndo junto com a gente. A porta do trailer ficou batendo enquanto todo mundo saía correndo lá de dentro. Um dos meus primos perguntou pra gente que porra tava acontecendo, o que tava acontecendo de errado. Eu começo a contar a gente. Agora, éramos apenas 11. Eu não tô mentindo, disse o meu primo. Tinham 12 pessoas dentro do trailer. Mas como ali nem todo mundo se conhecia muito bem, acabou que ninguém notou que tinha uma pessoa a mais. Então eu percebi que antes disso eu já tava sentindo que tinha alguma coisa estranha. Sabe, quando você tá apenas se divertindo e você não fica reparando em todos os detalhes? Eu tenho certeza absoluta que tinha outra pessoa dentro do trailer. E que essa pessoa ficou ali com a gente por pelo menos um dia inteiro, comendo com a gente. O que torna tudo pior é que eu não conseguia distinguir quem era, porque eu acho que ninguém chegou a realmente interagir direto com a outra pessoa, ou o homem bode. A garota continuava rezando e estávamos todos sentados do lado de fora. Chegou certo momento que cada um pegou um pedaço de madeira e decidimos voltar para dentro do trailer, mas quando chegamos lá não tinha ninguém. E contamos de novo a quantidade de pessoas que tinham e éramos em 11 novamente. Voltamos pro trailer e trancamos a porta. Explicamos o que tinha acontecido e a garota contou que ela também percebeu. E quando ela olhou para a pessoa que estava ao lado dela, essa pessoa segurou a perna dela com muita força, se virou na direção dela e disse alguma coisa que ela não conseguiu entender. A gente estava morrendo de medo e tudo que a gente fez foi se abraçar, todos morrendo de medo, e eu finalmente consigo pegar no sono. Quando eu acordo, o sol já tá nascendo. Metade das pessoas estão dormindo e a outra metade estão arrumando nossas coisas. Todos nós queremos voltar a pé pra casa o mais rápido possível, mas umas 4 pessoas queriam esperar que o sol nascesse completamente. Algumas pessoas, na verdade, estavam até achando que era tudo uma grande brincadeira e queriam permanecer nos trailers. Eu, sinceramente, tudo que eu queria era ir embora dali o mais rápido possível. O nome da garota que o homem bode tinha tocado era Kira. Eu cheguei perto dela e perguntei se ela achava que era realmente uma coisa muito ruim. E ela disse que só queria voltar pra casa e que não queria passar mais uma noite sozinha na floresta. Então, decidimos nos separar. As 4 pessoas que queriam ir embora logo podiam ir, só que eu tinha que ficar. Por quê? Porque o trailer era do meu tio e eu que tava responsável pelas chaves. Eu tinha que ficar pra trancar o trailer. E eu já tava puta uma hora dessa, porque tinha muita gente que não tava levando aquilo a sério. E eu, sinceramente, eu não queria passar mais uma noite ali. Eu passei o resto do dia tentando convencer as pessoas restantes a gente ir embora dali o mais rápido possível. Agora, eram 4 garotas e 4 garotos. O Tanner acabou saindo de tarde porque ele falou que ia na fazenda do pai dele pegar o rifle e voltar. Então, às 4 da tarde, restaram 7 de nós. Era perto de 5 da tarde e ele ainda não tinha voltado. Então, a gente só foi ficando mais ansioso. O único motivo que eu tinha parado de insistir pra todo mundo ir embora é justamente que o Tanner ia buscar uma arma. Por volta de 5:30 da tarde, um dos meus primos, que tinha ficado ali com a gente, falou que aquela menina, a Kira, estava ali do lado de fora do trailer. Todos nós olhamos pra fora e confirmamos, era ela. Com certeza era ela que estava ali. Ela estava perto do círculo da fogueira, de costas pro trailer. Mas eu fiquei pensando comigo mesma, se ela estava morrendo de medo, por que raios ela voltaria? Eu comecei a sentir um
aperto horrível no meu estômago. E durante esse tempo todo que eu tô contando pra vocês, o cheiro metálico tinha sumido. Só que agora eu percebo que eu consigo lá no fundinho sentir só o restinho dele. Eu contei isso pras pessoas restantes. Vamos lembrar que a gente tá falando de pessoas que decidiram ficar ali na floresta, mesmo depois da porra de um homem-bode ter se infiltrado no meio da gente. Beleza? Eles então começaram a rir de mim e eles tinham a maior certeza de que eu tinha planejado aquilo tudo pra assustar todo mundo. Só que eu fiquei séria olhando pra eles. Por que eu faria isso tudo? Eu não tava mentindo, por que eu ia planejar isso tudo só pra assustar eles? Eu jamais brincaria com uma coisa dessas. Então, uma das garotas decidiu ir lá fora pra chamar a Kira. Ela chegou até metade do caminho, quando o corpo da Kira começou a chacoalhar. E eu não sei explicar o que aconteceu ali. Era como se uma pessoa estivesse rindo, como se ela estivesse rindo, só que sem emitir som algum. E foi exatamente isso que me fez perceber que não tinha som nenhum no resto da floresta. Era um silêncio geral. Isso foi no final de setembro, então ainda estava um pouco quente na época. Mas aqueles dias especificamente estavam muito frios, gelados. E geralmente dava pra ouvir os barulhos da floresta, tipo gansos, esquilos fazendo coisinhas, pássaros no fundo. Eu dei um passo pra fora do trailer e falei pra garota voltar naquela mesma hora. E ela realmente voltou. E nós trancamos a porta. Nós fechamos todas as cortinas, exceto uma, que a gente colocou ali uma cadeira e estipulamos uma pessoa para ficar vigiando a Kira. Ela ficou ali parada por uns 20 minutos. E quando o menino que estava vigiando ela virou um pouco, só para falar que ela ainda estava lá, na mesma hora, no mesmo momento, nós ouvimos uma batida enorme na porta. Todo mundo levou um susto do caramba e saímos correndo pela sala do trailer. As batidas foram tão fortes que todo mundo levou um susto muito grande. Um dos meus primos tava segurando duas garotas assim, que elas estavam morrendo de medo. Tinham outras duas que estavam de risinho no canto. E eu e outros rapazes, a gente tava se cagando de medo. Foi então que ouvimos o Tanner. Ele tava gritando: "Me deixa entrar, porra, para de sacanagem!" Fomos até a porta, abrimos, e ele entra tropeçando com o rifle na mão. E não tinha mais ninguém lá fora. Pelo visto, ele tinha vindo caminhando até o acampamento. Nada de estranho aconteceu na floresta, mas ele viu uma garota. E prestem atenção. Ele disse que não era a Kira que estava lá. Quando ele chegou na beira da clareira, ela se virou para ele com a boca aberta, com uma cara de boba encarando ele fixamente, seguindo os passos dele bem devagar enquanto ele rodeava a clareira para chegar até o acampamento. Ele disse que só quando estava na metade do caminho até o trailer que ele percebeu que ela estava se aproximando dele. Ela tinha começado perto da fogueira e sem que ele sequer visse ela se mexer, ela estava se virando e chegando cada vez mais perto, centímetro por centímetro. Ele disse que simplesmente correu o resto do caminho até o trailer, imaginando que a porta tivesse aberta. Quando ele chegou na porta e viu que ela estava trancada, ele se virou para trás e viu que ela já estava mais da metade do caminho até ele. Ele olha ao redor da sala e fica pálido. Ele me puxou pro lado e sussurrou no meu ouvido: "Você sabe que só tem 7 de nós aqui dentro, né?" E eu sinto aquela sensação horrível do meu estômago se apertando. Aquilo tinha entrado no meio de nós enquanto a gente estava decidindo quem ia pra onde, e depois, mais tarde, quando a gente saiu pra conversar, tinha simplesmente se misturado de novo com a gente. Olhamos pela janela e não tinha ninguém lá fora. Eu contei todo mundo de novo e perguntei pros outros quantos tinham ali um pouco antes. E todo mundo respondeu que éramos 8. E eu disse: "Bom, e quantos somos agora?" Todos começaram a contagem e perceberam que éramos só 7 dentro do trailer. O Tanner tinha trazido algumas caixas de munição e seu rifle. Ele disse pro pai que viu um tipo de animal na floresta e ficou com medo, porque ele achou que se contasse a verdade, o pai não acreditaria que ele estava lidando com o homem-bode. Ele disse que o primo dele
iria chegar ali no trailer nas próximas horas e que de manhã todos poderiam ir para a fazenda dele, que o primo levaria todo mundo para casa de carro. Nesse momento eu tava ainda apavorada, mas por outro lado eu tava até que aliviada porque a gente podia agir como verdadeiros americanos e encher de tiro quem aparecesse ali sem aviso. Mas aí o meu primo entrou em discussão com uma das garotas porque ela tava certa de que aquilo tudo era uma armação minha pra fazer uma pegadinha com todo mundo, causar medo em todo mundo, e aparentemente ela achava que eu não tinha a menor graça. O meu primo então tava ali tentando convencer ela que eu não era de fazer esse tipo de coisa, que eu não brincava com esse tipo de coisa. Então ela disse: como é que a gente pode ter certeza que aquela garota lá fora não era o Tanner de peruca? Ou se tudo isso for realmente um homem-bode, como a gente tem certeza de que, na verdade, esse Tanner que tá aqui é o homem-bode e o verdadeiro Tanner foi morto por ele na floresta? A gente entrou numa discussão enorme sobre isso e estávamos eu e o Tanner falando que, no mínimo, a gente estava correndo um risco enorme, porque tinha uma criatura entrando de fininho e ficando entre a gente sem que a gente ao menos percebesse. Tinha alguma coisa ruim naquela floresta que tava de sacanagem com a gente. Uma das garotas já tava chorando, desesperada, falando que ela queria ir embora naquele momento, mas eu tava explicando pra ela que não tinha como, porque eu não ia deixar ninguém sair sozinho aquela hora da noite na floresta andando ao léu. Nessa altura, o sol já tava se pondo e tava ficando cada vez mais nublado lá fora. A gente comeu alguma coisa e ligamos o rádio, mas a gente não conseguiu sintonizar em rádio nenhuma naquele fim de mundo. E então desligamos o rádio bem na hora que o primo do Tanner apareceu. Ele devia ter ali seus 19 anos. O sol tava quase sumindo no horizonte. Ele tava com uma daquelas lanternas bem pesadas mesmo e outro rifle. Ele tava caminhando até o trailer e a gente sussurrou pro Tanner, perguntando se ele tinha certeza que aquele era o primo dele. E ele disse que sim. O rapaz olhou ao redor de todo o acampamento e depois ele entrou no trailer. Ele deu uma olhada para todos nós, pareceu um pouco confuso, e depois ele disse: "Onde tá a outra amiguinha de vocês? Eu achei que ela ia encontrar comigo aqui no trailer. Ela é sempre atrasada assim mesmo?" Ele também perguntou se a gente estava cozinhando sangue no trailer, porque ali em volta tava com muito cheiro metálico e de panela quente. Todo mundo respondeu um não em coro e perguntamos sobre a garota que ele tinha visto na trilha. Ele tinha vindo pela mesma trilha que o Tanner usou e lá no meio da trilha ele encontrou uma amiga nossa parada, olhando pra ele com a boca aberta. Ele tinha feito várias perguntas pra ela, mas tudo que ela fazia era ficar encarando. Depois disso, ela deu um sorriso e ele continuou andando. Ela parecia não acompanhar muito bem o passo dele e acabou ficando pra trás. Ele disse que perguntou pra ela se ela estava machucada, se ela precisava de algum tipo de ajuda, mas ela só continuava calada, encarando. Chegou um certo momento que ele virou na trilha e quando ele voltou pra ver se ela estava bem, se ela precisava de alguma coisa, a trilha estava vazia. Ele achou então que ela tinha pegado algum atalho pra chegar no nosso trailer. A gente contou pra ele detalhe por detalhe do que estava acontecendo e a gente já estava esperando que ele fosse duvidar, achar que a gente estava brincando, mas tudo o que ele fez foi ouvir a nossa história. Depois ele se sentou no sofá do trailer. O primo do Tanner voltou a falar daquela garota. Ele disse que estava começando a ficar meio assustado com o jeito dela andar, com aquela situação toda. Então ele fazia de tudo para deixar ela andando um pouco mais para frente dele. Só que, por mais devagar que ele andasse, por menor que fosse o passo dele, ela sempre ficava um pouco para trás. E ele foi sentindo aquele cheiro horrível que ia ficando mais forte cada vez que ele se aproximava mais do acampamento. De repente, o cheiro ficou muito forte. Ela tinha dito alguma coisa muito baixo que ele não entendeu, e quando ele se virou para falar com ela, ela estava colada nele. Ele deu um passo para trás e foi nesse momento que ele perguntou se ela estava bem. E ele falou que se ela não estivesse bem, ele podia carregar ela pelo resto do caminho. Ela apenas continuou encarando. Ele disse que esticou a mão como se fosse para pegar ela no ombro, mas ele disse que deve ter calculado errado porque parecia que ela tinha mudado de posição, mesmo com ele olhando diretamente para ela. Nessa altura, todo mundo já sabia que o que estava acontecendo ali era real, a não ser que o Tanner estivesse fazendo uma pegadinha com a gente, mas assim, a gente duvidava.
porque ele tava se borrando nas calças também. Eles carregaram seus rifles, a gente sentou, comeu alguma coisa e ficamos ali sentados até umas 11 da noite. Até hoje, quando eu lembro dessa história, eu torço do fundo do meu coração pra ter sido uma pegadinha que meus primos fizeram comigo e nunca me contaram, pra que eu ficasse o resto da minha vida lembrando dessa história e morrendo de medo. Por volta de 11 horas, aquele cheiro de metal se transformou realmente num cheiro nojento de sangue. Como o cheiro de sangue cozido e cabelo queimado. Tanner e seu primo, Reese, eles se levantaram na mesma hora e pegaram seus rifles. Começou um barulho que parecia meio arranhão e meio batida na porta. E eu não tô zoando. Começou o barulho de uma voz. Só que agora vai ser complicado de eu explicar pra vocês. Mas sabe quando tem aqueles vídeos de gato e cachorro que parece que falam alguma coisa, mas eles não estão falando, eles estão miando ou latindo, parecendo palavras, mas na verdade não são palavras? Era assim que soava aquela voz do lado de fora. E era um tom meio esquisito. E essa voz miada falava a seguinte frase: "Me deixa entrar, porra. Para de sacanagem." Aquilo fez o meu corpo inteiro se arrepiar. Uma das garotas simplesmente começou a chorar e chamar por Jesus. Tava muito na cara que não era uma pessoa falando, sabe? Não tinha o ritmo certo. E isso é uma coisa que eu nunca tinha percebido até aquele momento. Cada pessoa tem o seu ritmo de falar, tem um ritmo de fala, tem um jeito de falar. E aquilo não tinha um ritmo humano. Um desses gatos do YouTube tem exatamente a voz daquela coisa. Eu vou deixar de exemplo pra vocês. Soava mais ou menos assim, só que não era nada engraçado. Você até me desculpa de ficar insistindo nisso, de querer explicar exatamente como é que foi essa voz, mas é porque se você não entender exatamente como aquilo soava, não dá pra pegar o quão bizarro era aquilo. Bem, naquele momento eu já tava em completo estado de terror. "Quem é? Para de sacanagem, cara." E a coisa só continuava dizendo: "Entrar! Me deixa entrar! Entrar!" Por quase 15 minutos. Depois disso, o cheiro some, de repente, e dá pra ouvir de fininho alguém se arrastando ou andando meio arrastado pela floresta. A cada poucos minutos a coisa voltava pra porta e falava algumas palavras. Finalmente o cheiro desapareceu completamente às 2 horas da manhã. O Reese disse: "Quer saber? Que se foda." Ele pegou seu rifle e foi pro lado de fora. Ele deu um tiro pro alto e disse: "Vai embora em nome de Jesus." Ele atira mais 2 vezes. E então, vindo da floresta, do outro lado do rio, bem próximo ao trailer, surge o som de algo resmungando ou piando devagar. E depois começa a gritar. E soa como se fosse uma mulher e um gato dentro de um saco gritando juntos. Sério, eu nunca ouvi nada parecido na minha vida. Dá pra ouvir o mato daquele lado começar a balançar. O Reese atirou naquela direção e foi recuando pra dentro do trailer. Trancamos a porta e a gente conseguia ouvir aquela coisa choramingando e gritando. O Reese disse que alguma coisa tinha saído do meio dos arbustos. Tava rente ao chão e rastejando na direção do trailer. Ele tinha atirado naquilo. E basicamente foi assim que o resto da noite passou. Gritos constantes nas próximas horas e alguma coisa se rastejando na beira da floresta. Mas a coisa nunca mais chegou perto do trailer e em algum momento todo mundo pegou no sono. Menos o Tanner, que tinha ficado sentado próximo à porta, vigiando ela com seu rifle na mão. Ninguém mais viu ou ouviu o Tanner lá, ele só me contou isso alguns dias depois. Ele disse que estava cochilando depois que os gritos e os resmungos pararam. Ele estava quase pegando no sono quando viu alguém sair do banheiro, se deitar no meio do chão da sala e dormir. Ele simplesmente achou que era um de nós e que alguém simplesmente deitou ali e pegou no sono em qualquer lugar do trailer. Só que ele disse que tudo começou a ficar estranho. Parecia que aquilo estava fingindo que estava dormindo. E ele contou todos nós e dentro do trailer éramos 9. Ele achou que não seria inteligente atirar naquela coisa ali e talvez ela decidir matar todo mundo dentro do trailer. Ou então o Reese acordar atirando e a gente acabar morrendo todo mundo no fogo cruzado. Então,
Ele simplesmente ficou acordado a noite inteira, fingindo que estava cochilando. Ele disse que volta e meia a coisa levantava e se saculejava, como se estivesse rindo, e depois ela deitava no chão de novo e fingia que estava dormindo. O final da história é meio sem graça, porque do meu ponto de vista, nada aconteceu. Quando acordamos, a gente percebeu que o Tanner estava meio inquieto e estava evitando olhar para todos nós. Mas tomamos café da manhã, arrumamos nossas coisas e fomos caminhando para casa dele. Ele ficou por último. Ele disse que ia ficar e trancar tudo certinho no trailer e que depois entregaria a chave pro meu tio. E ele disse pra gente ir andando que em algum momento ele alcançaria a gente, o que eu realmente não queria fazer. Andamos um pouquinho pela trilha quando ele veio correndo atrás da gente. E a partir dali a gente apertou o passo pra chegar mais rápido na casa dele. O primo do Tanner nos levou pra casa. Tinha uma janela no banheiro. O Tanner tinha voltado lá pra trancar tudo e olhou lá dentro. Fomos burros demais e a gente não trancou uma janela que não tinha grade de proteção. E quando ele voltou lá, ele viu que a janela estava aberta. Eu imagino que a coisa tenha feito isso o tempo inteiro. Esperava a gente dormir ou a gente se distrair para entrar lá e se misturar com a gente. Aquilo caminhou com a gente por todo o caminho até a casa dele. E então, o Tanner disse que a coisa ficou um pouco para trás do grupo, olhou bem no fundo dos olhos dele e depois entrou na floresta.